Pois se alguém pensa que as relações internacionais não dizem respeito a nós, estão muito enganados, sinto informar. E se alguém pensa que de chavão em chavão, de frase politicamente correta em frase politicamente correta se resolvem os problemas do mundo, não é bem assim, sinto informar. Pois quando os Estados Unidos resolveu bloquear as reservas internacionais da Rússia, mantidas em dólar norte-americano, se pensava que iriam criar uma catástrofe para a Rússia, pois estavam enganados. Os Estados Unidos conseguiu promover a moeda chinesa bem mais que os chineses conseguiram fazê-lo durante 10, 15 anos. Pois a partir desta insegurança internacional que os Estados Unidos criou, ao fazer o bloqueio de reservas internacionais em dólar de países soberanos, e não foi só da Rússia, a Rússia foi o mais pesado de todos, permitiu com que a China começasse a deslanchar os processos de comercialização por intermédio do yuan, que é a sua moeda. Vejam, o resultado da ação americana, sustentada numa política hipócrita que dizia e se diz defensora da Ucrânia, quando na verdade defensora da Ucrânia não é coisa nenhuma, defende seus interesses comerciais, gerou no mundo um berreiro de gente que não pensa, que simplesmente vai atrás da banda, apoiando a atitude dos Estados Unidos, que agiu de uma forma quase que inovadora ao reter reservas internacionais, sendo o dólar o meio de pagamento das transações correntes internacionais. Os Estados Unidos entra e coloca uma faca na credibilidade construída a partir de Bretton Woods, quando o dólar adquire a condição que tem hoje. Mas notem que em vários cantos do mundo, vários países já começam a discutir outros meios de pagamento para a concretização das suas operações comerciais. Aqui no Mercosul, de maneira incipiente, já se discute uma moeda comum. Vai longe, mas é uma discussão que começou e ganhou força. A China, segunda maior economia, segunda maior potência econômica do planeta, já colocou em prática esta circunstância. E vejam que o bloco econômico que a China construiu junto com a Índia e com a Rússia, não falo nem a questão dos BRICS, mas especialmente Índia e Rússia, começa a fazer a quebra do paradigma que moveu as economias mundiais nas últimas décadas. Pois bem, não pensem que determinadas frases em jornal são capazes de mudar o mundo. Não. A política internacional, estas guerras, elas têm um sentido bem menos nobre do que aqueles que a elas se contrapõem. Vejam que o discurso que os Estados Unidos faz para defender a Ucrânia não vale nem na Síria e muito menos na Arábia Saudita. Lugares onde os desastres humanitários são correntes. Não se teve notícia de um movimento qualquer, sequer, para intervir na questão do Sudão, um desastre humanitário completo, e outros que existem pelo mundo. Não se iludam. Existe uma coisa que é certa e que a guerra Rússia-Ucrânia vai determinar, já está determinando, que é o rearranjo no teatro das nações. Acreditem, se preocupem com isso. Viver de Facebook, de Instagram,
de redes sociais, de alegrias hipócritas brindadas via redes sociais, não leva a nada. As complexidades do mundo estão cada vez maiores. Vide o tema da inteligência artificial. É punk, mas já que a gente não tem muito mais com o que se preocupar, né? Vou seguir estudando aí política internacional. É bom, é complexo, vale a pena. Prestem atenção, por exemplo, do que está acontecendo em Israel. Vale a pena. Os últimos protestos na Europa no 1º de maio. Vale a pena. Então, quando os Estados Unidos vêm e retêm, como xerifes do mundo, reservas em dólar de nações soberanas, ele abriu a porta. Era tudo que o Xi Jinping queria. E conseguiu. Parece que sim.